2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu quero que você pense um pouquinho, antes de responder. Se você tivesse que fazer uma análise sua hoje, você diria que você está plantado ou enterrado? Que pergunta boba, pastor, né? Mas se você tivesse que fazer uma análise de você, da sua vida hoje, de você hoje, não, pastor, eu acho que eu estou plantado, eu acho que estou bem estabelecido, estou plantado, está tudo certo, acho que a minha vida está 100%. Não, pastor, eu acho que eu estou enterrado, porque está tudo dando errado, né? Só falta eu morrer mesmo, para respirar já está sendo difícil, né? Então, se você tivesse que fazer uma análise hoje da sua vida, uma análise completa de você, como que você definiria a sua vida? Porque tem momentos, e aí eu perguntei ali para o Adriel como é que se pronunciava, e ele me disse que era The Walk Dead, Caminho dos Mortos. Falei certo, professor? The Walk Dead. É esse aí, que quer dizer caminho dos mortos. Tem jogo, tem filme, aquele monte de zumbi andando para tudo que é lado, e às vezes, muitos de nós estamos assim, andando como um zumbi, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, a sensação de estar enterrado em alguns momentos, a sensação de estar em um buraco cheio de terra, cheio de problemas, cheio de dificuldades, as coisas que não andam, que não dão certo. Eu não sei se algum de vocês já passou por essa experiência, de ter a impressão, e aqui falando, numa linguagem simbólica, mas ter a impressão de estar enterrado dentro de um buraco. As coisas dão errado, nada dá certo, parece que quando vai funcionar estraga, quando arruma o carro estraga outra coisa, quando a família está bem, dá um outro problema, quando o emprego está ótimo, dá um problema na família, e são coisas que vão acontecendo na nossa vida, no dia a dia, que parece um The Walk Dead, parece um caminho de mortos, parece que são caminhos que me levam para a destruição, parece que tem momentos da nossa vida que nós vivemos, tem períodos da nossa vida que nós vivemos, que parece que estamos caminhando, em vez de ir para o céu, estamos caminhando para dentro de um buraco. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Eu vou levantar as duas mãos, 2 pés aqui. Eu acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos assim. Eu acho que todos nós, em algum momento, Mateus, nós nos afligimos de alguma forma, e nós nos sentimos enterrados dentro de nossos problemas. E às vezes pensando, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair disso? Outros enterrados dentro de suas mágoas, magoado com pessoas, magoado com família, magoado com marido, magoado com esposa, magoado com pai, com mãe, enterrados dentro das mágoas. E nós sabemos que as mágoas geram enfermidades no nosso exterior. Para mais informações, acesse Simone Bandeira lá, que ela vai explicar para você dentro da psicologia. Vou fazer um comercialzinho para ti também, Festa Caleb também, Diz aí, depois tu divide aí o cachê.
os nossos psicólogos, né? Que podem muito bem falar sobre isso, aquilo que as mágoas, elas fazem com o corpo da pessoa. Enterrados em enfermidades, pessoas que sofrem e sempre sofrendo com enfermidade, quando não é uma coisa ou outra. Quando não é um problema com um familiar, é um problema com ela. Pessoas que, devido a algumas enfermidades, elas já se sentiram já enterradas. Quando receberam algumas notícias de enfermidades, elas já se enterraram vivas mesmo, porque achando que não tinha o que fazer. Pessoas que vivem enterrados no casamento. É casamento com problema, é casamento com dificuldade, é casal que não se entende, o amor está longe daquela casa, está longe daquela família. Então essa é a sensação de alguém que está enterrado. Ela não consegue andar para lado nenhum, ela não consegue se mexer. A pessoa que está enterrada espiritualmente, um culto como esse, um momento de adoração como esse, ela está lá. Está queimada aquela luz. Espírito de Deus descendo, fogo de Deus pegando. Aquela caixa tem uma luzinha, que legal. Ele está em outro mundo. Porque ele não consegue, ele está enterrado espiritualmente, ele não consegue dar um aleluia, ele não consegue dar um glória a Deus, ele não consegue se encontrar com o Senhor, ele não consegue ouvir Deus. Por quê? Porque está enterrado espiritualmente. Nós temos também aquelas pessoas enterradas no pecado, que sabem que estão vivendo uma vida de pecado, que sabe que aquele comportamento desagrada a Deus, que sabe que aquilo que está fazendo não é o ensino bíblico para a sua vida, mas continua, mesmo assim, cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros de sempre, enterrados no pecado. E por que não falar também, talvez, do mais comum de todos, enterrados na vida financeira? Pastor, essa aí eu já estou a mais de 7 palmos já passei de 7 palmos já estou quase no núcleo da terra, de tão difícil que está a situação. Então, muitas vezes nós temos essa sensação de estarmos enterrados, uma sensação de inutilidade, uma sensação de não saber o que fazer, uma sensação de depender sempre de alguém. Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi essa sensação, e ela é horrível, de sempre ter que depender de alguém para alguma coisa, seja para um trabalho, seja para pegar um ônibus, seja para comer um lanche, seja para ir no médico. Nós temos um pastor aqui da cidade, um amigo nosso, que está passando por um momento de grande enfermidade, e nós temos um grupo de pastores, lá no grupo de pastores, ele posta algumas coisas, às vezes, algumas dificuldades que tem, ele pede ajuda, às vezes, para levar no hospital, para levar para fazer exame, para levar para fazer fisioterapia, mas essa semana, ele postou pedindo fruta. Que sensação horrível, sensação de inutilidade. Na mesma hora eu fui lá, comprei frutas, levei para ele, cheguei, pastor, está aqui as frutas, e a alegria no coração dele, a alegria no rosto dele, mas quando eu chego lá, eu olho para ele, eu vejo, que sensação horrível, e eu já passei isso. Eu sei o que é ter que depender de alguém, para comer, para almoçar, para jantar. Essa sensação horrível que muitas vezes nós sentimos. E eu quero que você pegue alguma coisa que eu não tenha falado, mas alguma coisa que talvez faz parte do seu dia a dia. Pessoal, aumenta só um pouquinho para mim aqui. Que você pegue alguma coisa que faça parte do teu dia a dia, que talvez seja, né, um caminho pesado para você. Talvez seja uma coisa que esteja atrapalhando a sua vida, uma coisa que talvez esteja trazendo um incômodo para você, e que você traga isso tudo, e nós vamos denominar isso tudo como enterrados, amém?
Então, esses problemas, essas situações, essas coisas que passamos, que nos dá a sensação de estarmos enterrados. Pois bem, essa era a sensação que José estava sentindo. Quando o seu pai manda ele atrás dos seus irmãos, e ele encontra os seus irmãos, e os seus irmãos jogam ele dentro de um buraco. Esses buracos, eles eram normais, esses poços, eles eram normais, eles eram cavados para retirar a água para os animais. Mas como é uma região muito seca, esses poços, eles secavam rápidos, e eram poços fundos. E eles pegam um desses poços que estavam secos e jogam José lá para dentro. E José está dentro de um buraco. E o que era muito comum, e o que era muito normal, era enterrar, fechar, jogar areia dentro daquele buraco. Para quê? Para que os animais não viessem a cair lá dentro. Então pense bem, José, ele está no local onde há um buraco aberto, onde os seus irmãos foram levar o rebanho, e aonde eles pegam então e jogam José dentro de um buraco, que pode cair um animal a qualquer momento. Então qual era a tendência? Qual era o normal? O que era de costume? Se fechar o buraco. Então imagine José lá dentro, jogado pelos seus irmãos, e a sensação: será que vão começar a jogar terra? Será que vão me enterrar vivo aqui? Será que eu vou morrer dentro desse buraco? É uma sensação horrível. Aqueles irmãos que deveriam amar ele, porque ele era o irmão, um dos mais novos. Aqueles irmãos que deveriam amar, aqueles irmãos que deveriam cuidar deles, foram os que bateram, foram os que machucaram, foram os que jogaram no buraco. Foram aqueles que planejaram tudo para a morte. Coisa ruim quando alguém perto de nós planeja o mal a nós. Coisa ruim quando alguém perto da gente deseja o mal para a gente. Quando um familiar, ele deseja algo ruim para nós, seja por causa de inveja, seja por causa de ciúme, ou seja pela maldade mesmo do coração. Mas coisa ruim quando alguém deseja algo ruim para nós. Que sensação ruim. Quando no trânsito alguém manda a gente bem longe, que sensação ruim. Dá vontade de sair atrás, não dá? E chegar lá e fazer um monte de coisa, mas a gente não faz porque a gente é crente, né? Ou não deveríamos pelo menos fazer. Mas isso talvez é uma luta para alguns. Mas que sensação ruim quando alguém xinga a gente. Essa sensação estava então José, jogado num poço, pronto para morrer, para ser esquecido. E Gênesis 37, versículo 31 diz: então, os irmãos dele, então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao pai com esse recado: achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. E ele respondeu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Amém? Eu quero que você entenda a sensação de Jacó ao receber a notícia, e o pior, ao receber a túnica toda suja de sangue, que ele tinha dado para o seu filho José. José não tirava a túnica, aquela túnica era um motivo de orgulho para José. Imagina, onde ele andava com a túnica. E agora, chega alguém e diz: olha, essa túnica é do teu filho? É. Toda suja de sangue, toda esfiapada, toda rasgada. O que José diz? Morreu. O que Jacó diz? Meu filho José morreu. A sensação de José era que a sensação de Jacó, era que o seu filho José estava morto, estava
enterrado. Quem aqui já foi em velório? Ou melhor, quem aqui já perdeu alguém querido, alguém amado? Nós vamos lá, enquanto o caixão está ali, e eu, por exemplo, que faço bastante ato fúnebre, não quero fazer nenhum agora esse ano, amém? Então está proibido morrer esse ano, gente, tá? Mas você está lá fazendo ato fúnebre, e as pessoas estão ali, às vezes, até mesmo rindo, até mesmo contando algo interessante, às vezes contando uma piada, conversando sobre futebol, conversando sobre igreja, conversando sobre trabalho. Mas você quer um momento de choro, você quer viver um momento ruim, é quando se pega a tampa do caixão e se coloca sobre o caixão. Começa. Parece que aquele negócio não enrosca nunca. E aquele momento é o momento que cai a ficha. Estou enterrando alguém. Até enquanto você está vendo, mesmo que a pessoa esteja sem vida, mas pelo menos ela está ali, você está vendo. Mas quando você fecha o caixão, você coloca dentro do túmulo, aquele momento é a certeza que você tem que aquela pessoa está enterrada, morreu. Não há mais o que fazer. Não há mais expectativas com aquela pessoa, não há mais sonhos com aquela pessoa, não há mais futuro com aquela pessoa, não há mais esperança com aquela pessoa, não há mais família para aquela pessoa. Você entende isso? A pessoa que ela está enterrada é uma pessoa que ela não vive mais. Uma pessoa que está enterrada é uma pessoa que não sonha mais. Uma pessoa que está enterrada é uma pessoa que ela não tem mais planos para o seu futuro. Uma pessoa que está enterrada é uma pessoa que, se ela perder a família, tanto faz como tanto fez. Se ela perder a pessoa que ama, tanto faz como tanto fez. Se ela perder amigos, tanto faz como tanto fez. Porque ela já está acostumada. Está acostumada com as perdas. Essa pessoa, ela está enterrada. Quando os irmãos, eles olham para José dentro daquele buraco, quando os irmãos, eles planejam então jogar José dentro daquele buraco, no coração daqueles irmãos, José estava sendo enterrado, José estava sendo morto. A sensação era que nunca mais eles iriam enxergar José na frente. E essa era a visão de todos. Essa foi a visão de Jacó: meu filho morreu. Essa foi a visão dos seus irmãos: bom, acabamos com o problema que era José. Para os irmãos, José estava morto, mesmo que ele tivesse sido vendido para os beduínos do deserto. Mas para eles estava tudo resolvido. Só tinha um detalhe, queridos. Para José, dentro daquele buraco, a sensação que José tinha não era uma sensação de alguém enterrado, mas era uma sensação de alguém que estava, diga-se comigo, plantado. Ficou difícil agora essa palavra, né, gente? A sensação de José não era a sensação de alguém que estava sendo enterrado naquele momento, mas era a sensação de alguém que estava sendo plantado naquele momento. Veja bem, pastor, qual é a diferença? Porque quando você vai plantar, você abre um buraco. Você bota a semente dentro do buraco. O que você faz? Você enterra a semente. Agora, a grande diferença entre o enterrado e o plantado é muito simples. Porque o enterrado, ele começa, com o passar dos dias, a apodrecer. Aquilo que é enterrado, com o passar dos dias, ele começa a putrificar, a perder a sua essência, a se desmanchar, a apodrecer. Mas quando você não é enterrado, quando você é plantado, sabe o que acontece? Você começa a enraizar. A diferença do enterrado para o plantado é muito simples: os dois têm terra por cima. Os dois é feito um buraco, os dois são jogados dentro do mesmo buraco, os dois são colocados terra por cima, mas o enterrado morre e o plantado ele nasce.
Por isso que eu fiz a pergunta para você no início: como é que você está se sentindo hoje? Enterrado ou plantado? Como que você se sente hoje? O enterrado, ele vira pó, não gera vida. O plantado, ele vira um caule, e ele começa a crescer, e daqui a um tempo ele começa também a gerar frutos. E eu quero que você olhe então, com essa visão que eu estou olhando, para esse texto de José, que eu já preguei aqui na igreja inúmeras vezes. Mas eu quero que você olhe para esse texto com um olhar totalmente espiritual nessa noite. Amém? Então olhe para quem está no seu lado e diga assim: essa palavra é uma palavra totalmente espiritual. E aquele que tem o Espírito do Senhor vai entender. Quando você vê José no buraco, quando você vê José sendo vendido pelos irmãos, quando você vê José sendo negociado pelos beduínos do deserto, quando você vê José sendo acusado de assédio sexual pela mulher de Potifar, quando você vê José na prisão, você vê José como? Você vê José sendo enterrado, ou você vê José sendo plantado? Agora já dei o spoiler da mensagem, né? Quando nós olhamos para José, a gente não vê um José sendo enterrado num buraco. Nós vemos José sendo plantado. Amém? Então escute o que eu vou dizer para você. Não importa o tipo de problema, de situação que você está vivendo hoje, por mais difícil que seja, você tem que sair daqui nessa noite com a imagem que você não está sendo enterrado, mas você está sendo plantado pelo Senhor. Amém? Se você tiver esse entendimento, as coisas vão ser diferentes na vida de vocês, nas nossas vidas. Na visão dos homens, José estava sendo enterrado e os projetos de Deus já estavam totalmente cancelados na vida dele. Mas para José, ele estava sendo plantado e os projetos de Deus estavam sendo recém tendo início na vida dele. E essa é a grande diferença. Porque quando nós achamos que está tudo acabado, nós vemos e começa a florescer algo. Eu tenho uma árvore ali em casa, que nós cortamos ela. Na verdade ela era uma amora, né? E a pastora Simone, com muito carinho e delicadeza, um dia foi tirar uma amora e ela quebrou o galho. Com muito amor e carinho, eu falei, com amor e carinho. Ela massacrou a árvore. E eu peguei e cortei a árvore, mas eu cortei lá embaixo, eu cortei rente ao chão. E para mim aquela árvore acabou. Não tem mais o que fazer com ela, já era, né? E para nossa surpresa, aonde eu cortei, está lá cortadinho, mas pelos lados ela começou a brotar de novo. E ela já está uma árvore grande já. Por quê? Porque às vezes quando nós somos cortados, às vezes quando os sonhos eles acabam para nós, às vezes quando nós damos um fim, nós dizemos assim, olha, é um fim, acabou. Eu não vou sonhar mais, eu não vou desejar mais, eu não vou querer mais, eu não vou me apegar a ninguém mais, eu não vou confiar em igreja mais nenhuma, eu não vou confiar em pastor mais nenhum, eu não vou abrir meu coração para mais nada, e a gente corta a árvore. E sabe o que o Senhor faz? Ele começa a nascer no nosso redor, ele começa a gerar vida. Quando a gente está morto, o Senhor começa a gerar o que em nós? Vida, pastor Isaías. Vida. Então por isso que eu falo para você, não importa como que você está hoje aqui. Eu não sei se saiu de casa brigado com o marido, se brigou no caminho, porque é muito comum as pessoas brigarem no caminho da igreja. É comum, é normal isso. O diabo ele faz questão de fazer você discutir no caminho da igreja, para chegar na igreja, e você não sentir Deus, você não ouvir Deus, e você não abrir o seu coração para o Senhor. É uma das estratégias que o diabo usa e muito. Vamos fazer um teste? Quem é casado aí diz amém. Quem é casado e já brigou no caminho da igreja, levanta a mão.
pecadores. Tem vergonha não, irmãos? A Simone brigava comigo direto, gente. Por isso que eu me mudei para o lado da igreja. Nós morávamos lá na Boqueirão, no outro lado. Nós morávamos lá na São Cristóvão, no outro lado. E sempre no caminho ela brigava comigo. E eu me mudei para cá, para o lado, resolvi o problema. Ela não briga mais comigo, Roberto. Meus queridos, no projeto de Deus, você nunca vai estar enterrado. Amém? Mas para que isso aconteça, existem fases. E eu coloquei um título aqui como as 3 fases da plantação de Deus na nossa vida. Fases onde Deus ele vai nos plantando, as fases onde Deus planta o seu querer e a sua vontade na nossa vida. Fases que nós passamos e que nós vivemos na nossa vida, às vezes sem entender que aquilo faz parte de uma plantação de Deus. Às vezes eu acho que aquilo que está acontecendo comigo é para o meu fim, é porque eu errei, é porque eu pequei, é porque eu fiz algo de errado, mas às vezes nada mais é do que um trabalhar de Deus para que eu possa florescer, amém? E a primeira fase da plantação de Deus, para que as plantações de Deus possam ocorrer na nossa vida, para que as coisas de Deus possam florescer na nossa vida, a primeira fase é a fase dos sonhos e visões. A fase dos sonhos e visões é uma fase aonde quase sempre bate na trave. Eu não sei se você já compartilhou sonhos com alguém. Eu já compartilhei sonhos com pessoas que elas estavam aqui com muita atenção me olhando. E eu falando dos meus sonhos e elas... Quando eu terminei de falar os meus sonhos, eles disseram assim: isso não é para ti, cara. Sai dessa. Me jogou um balde de água gelada em pleno inverno. Tem pessoas que você vai compartilhar os teus sonhos e elas vão ter inveja dos teus sonhos. Tem pessoas que você vai compartilhar os teus sonhos e elas vão dizer: bem que podia ser eu. Tem pessoas que você vai compartilhar os teus sonhos e elas não vão entender, porque o sonho é para você. Os sonhos são exclusivos teus. Porque é Deus quem coloca em nosso coração sonhos e visões, para serem realizados em prol da obra dEle. Eu tenho sonho de ter uma Ferrari. Qual é o objetivo desse sonho? Você sair por aí, fazendo vrum, 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 passando aqui na frente da minha casa de manhã cedo, acelerando aqui esse negócio, fazendo um barulhão. Vai dizer que não queria uma Ferrari. É claro que eu queria uma Ferrari. Mas não é um sonho. É algo fútil. É algo desnecessário. É ou não é? Mas tem sonhos que não, tem sonhos que vêm de Deus. Tem sonhos que Deus coloca no nosso coração, que é de Deus. Tem sonhos que é nosso. Tem coisas que são fruto da nossa imaginação. Tem sonhos que é um preenchimento de ego. Tem sonhos que nós temos que nada mais é do que algo que eu quero para mim mesmo, para o meu bel prazer, não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, nós temos o sonho de José, versículos 7 e 8, de Gênesis 37. Ele fala assim, ele sonhou, gente, não era algo que ele queria, mas é um sonho que ele teve. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Os seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Que culpa José teve? Eu acho que o defeito de José aqui foi compartilhar o sonho dele com os irmãos. Mas ele não pediu para sonhar. Ele não pediu: Senhor, me dá um sonho hoje, eu quero sonhar. Não. Ele não comeu demais de noite.
Ele não jantou muito. O sonho que ele teve foi um sonho de Deus para a vida dele. Amém? Muito bem, mas só que passou um pouquinho e ele tem o quê? Segundo sonho. E o segundo sonho foi pior, porque no segundo sonho, ele fala assim, no versículo 9 e 10. Tive outro sonho. Mais um. E dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou para o pai e os irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então esse sonho não foi um sonho de José que ele tenha sonhado para ele mesmo, mas foi um sonho de Deus dado a ele, porque Deus tinha o que? Um propósito maior na vida dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de passarmos para o item 2. Quais são os sonhos não seus? Preste atenção na pergunta. Não os seus, mas quais os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Não os seus, mas os de Deus. Quais os sonhos e visões que Deus tem trazido para o seu coração, vindo dele, vindo da parte dele? Já parou para pensar nisso? Que a maioria dos sonhos que nós temos são nossos? Que na maioria da nossa vida nós vivemos ela sonhando coisas que são simplesmente para nós? Dificilmente nós sonhamos com algo para Deus. Na grande maioria do tempo nós estamos sonhando com algo nosso. O profeta Ageu, ele se levanta no meio do povo e ele fala que Deus está entristecido com o povo. Por quê? Porque o povo, na hora de trazer as suas ofertas ao templo, o povo levava o que sobrava. O povo estava interessado em construir, adquirir, arrumar a sua casa, mobiliar a sua casa, comer bem, e o templo estava lá, em segunda instância. E o profeta Ageu se levanta e diz: olha, quem trabalha e ganha, coloca numa bolsa furada. Vocês estão preocupados com o que é de vocês, e não estão preocupados com o que é meu. Sabe o que Deus está dizendo, gente? Vocês estão preocupados com a casa de vocês, e não estão preocupados com o meu templo. É isso que Deus está dizendo. Pastor, é isso? É exatamente isso. Nada diferente do que isso. E nossos sonhos, eles são assim. Nós trabalhamos em prol daquilo que serve para nós. Nós sonhamos e temos visões com aquilo que é benéfico para nós. Tudo na nossa vida está envolvido em algo para mim, para eu crescer, para eu ser melhor, para eu ter dinheiro, para eu conquistar. E onde é que está Deus nessa história? Eu pergunto, onde é que está Deus na nossa vida? Porque nós vivemos para Ele e para Ele. Ele morreu na cruz por nós, e Ele deixou uma tarefa aqui para nós. Não é curtir a vida. Ele deixou a tarefa de nós pregarmos o Evangelho para toda criatura. Mas nós vivemos aqui como se Deus não existisse. O nosso padrão de vida muitas vezes é um padrão de vida como se Deus não existisse, e como se essa terra fosse eterna. E nós nos esquecemos que Jesus vai vir buscar a sua igreja, que essa terra não é eterna. Tudo que tem aqui, a traça, a ferrugem, o fogo destrói. Só há uma eternidade que é junto com Deus, e é para lá que nós precisamos ir. Mas para chegar lá, nós precisamos viver uma vida reta aqui diante de Deus. A gente não pode viver aqui o caminho dos mortos. Eu não posso viver aqui como um crente zumbi. Eu vou na igreja hoje,
Levanta a mão. Tem crente que é crente zumbi, gente. Só faz o que manda. A Camila está aqui. Levante a mão, irmãos, você. Quando não apoia em cima do ombro do outro. Crente zumbi. Pastor está aqui, dá um aleluia. Aleluia. Pastor está aqui, fala para o seu irmão. Irmão. Já parou para pensar nisso? Vivemos às vezes como se fôssemos mortos-vivos, como se fôssemos pessoas enterradas. Vivemos tanto esse mundo que está aqui ao nosso redor, que esquecemos que existe uma eternidade para nós. Amamos tanto as coisas que estão ao nosso redor, nos trazendo um alívio rápido, e esquecemos daquilo que vai nos trazer um alívio eterno. Então, a primeira coisa é os sonhos. Quais são os sonhos? E quais são as visões que Deus tem trazido para o seu coração? Não os seus, mas os de Deus. Quais são? Pastor, eu não sei. Então nós temos um grave problema aí. Pastor, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Então a situação está mais difícil. Mas vem a segunda fase. Amém? E nessa primeira fase, pastor, eu ainda não estou conseguindo ver, o que Deus quer para mim, mas você vai conseguir enxergar em nome de Jesus. A segunda fase é a segunda fase da plantação, é a fase que eu chamo, que eu nominei aqui como a fase da escuridão. Essa fase é horrível. Versículo 28 do capítulo 37 de Gênesis. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Gente, você consegue imaginar? Agora ele está saindo da sua terra, não mais como um homem livre, mas como um escravo. Sabe como é que os escravos eram carregados? Amarravam as mãos deles, e tinha uma corda, e eles iam todos amarrados, se tinha 4, 5, 10 escravos, um amarrado no outro, e essa corda era amarrada no animal que estava puxando, camelo ou no boi. Não tinha essa de estou cansado, dá para parar para ir no banheiro, não tinha essa. Se cair, vai ser arrastado. Era essa forma que José foi para o Egito. Tem um filme aí que mostra José dentro de uma gaiolinha, bem tranquilinho lá, na gaiolinha em cima de uma charrete. Não, gente. Eles eram amarrados, puxados, eram escravos. E quando José chega no Egito, amarrado desse jeito, imagine só, José no Egito, exposto no centro da cidade, como se fosse uma feira, porque é assim que os escravos eram vendidos. Eram colocados um no lado do outro, e as pessoas que queriam comprar um escravo vinham, olhavam os dentes, se não tinha problema nos dentes, senão já sabia que ia ter problema com aquele escravo. Olhava o seu porte físico, trabalhador, é forte. E quando Potifar vem, ele olha para José, nessa feira livre, nesse feirão, na feira da Gari, tinha uma banquinha lá que tinha escravos, e lá estava o José. E Potifar, quanto é? Imagina só, eles pagaram 20, então vão vender José no mínimo por 30. 40, Potifar, não, eu pago 35, e eles 37, começou a barganha, e José ali, ei, vocês estão vendendo eu, e era isso mesmo. Potifar compra José, imagina a sensação, José sabendo que agora ele vai ser escravo de alguém, que nunca mais vai poder voltar para perto dos seus pais, do seu pai, para sua mãe, junto dos seus irmãos,
sabendo agora que a era da escuridão está chegando. E assim ele é vendido. E essa sensação que ele tem, ele olha para todos os lados, e em momento algum a Bíblia fala ou relata de José questionar os seus sonhos. Ele não questiona, vem cá, mas e os sonhos que eu tive? Não. Porque no interior de José, no coração de José, ele tinha o entendimento de que tudo na vida dele fazia parte de um propósito de Deus. E quando nós temos o entendimento que tudo na nossa vida faz parte de um propósito de Deus, as coisas elas andam de uma forma diferente na nossa vida. Então José vai, ele é vendido, e agora ele está numa casa sendo escravo, naquela casa, e lá Deus abençoa ele de uma forma tremenda, e ele se torna o maioral dentro daquela casa, ele se torna o chefe dentro daquela casa, ao ponto da mulher de Potifar olhar para José e se interessar por ele, e ele não querer nada, ele foge, só que quando ele foge, ele deixa uma parte da sua roupa, e a mulher começa a gritar, porque irmão, se tem uma coisa que mulher consegue fazer é gritar, se tem uma coisa que mulher consegue quando ela quer, é arranjar problema para um homem. Esta mulher, a mulher de Potifar, que a Bíblia não fala o nome dela, ela começou a gritar. Quando ela chegou para José, ela tentou agarrar José não quis nada com ela. Ela começou a gritar, histericamente. Ela viu a roupa de José ali, pegou José, saiu correndo, o menino não estava ali, mas ela começou a gritar, ele quer me pegar, ele está abusando de mim, ele vai me abusar, ele vai fazer alguma coisa comigo. Dito e feito, irmãos. Potifar faz o quê? Coloca José dentro da prisão. Deixa eu abrir um parênteses aqui e aproveitar para dizer uma coisa para você. A Bíblia não manda você fugir do mal. Ela manda você fugir da aparência do mal. Se tem que fugir da aparência, Roberto, imagina do mal. Amém? Fecha o parênteses. Porque às vezes a gente não foge da aparência do mal. A gente acha que nada tem problema, Caleb. Não, isso aí não tem problema nenhum. Cuidado, porque quando o diabo vem, irmãos, o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo. O diabo não brinca de destruir, ele destrói. João 10,10 diz que ele é o ladrão. Ele veio roubar, ele veio matar e ele veio destruir. Ele não brinca de estilingue, ele brinca de 12, de 8, ele mata mesmo. Ele acaba mesmo. Então não brinque com o diabo, amém? Olhe para quem está no seu lado e diga assim: não brinca com o capeta, que ele é mais esperto do que nós. A segunda fase é a fase da escuridão, aonde a gente acaba olhando e não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma mudança nas coisas ao nosso redor. Mas aí, quando parece que está tudo mais ou menos certo, porque o que acontece? Ele está na casa de Potifar, está tudo muito bem, para José está tudo tranquilo, mas José não está cumprindo ainda os sonhos. Os sonhos que Deus deu para José ainda não começaram a acontecer. Ainda não começaram a se cumprir, porque o sonho de Deus para José não é ele ser escravo de Potifar. O sonho de Deus para José era muito maior. E como parte do sonho, o que Deus tem que fazer? Deus tem que colocar José aonde? Diga comigo aquela palavrinha bonita: prisão. E a terceira fase de nós sermos plantados em Deus é a prisão. E a história conta, os versículos falam que aquela mulher fala então para Potifar o que José tinha feito. E Potifar pega José e lança José dentro da prisão.
A fase da prisão é uma fase horrível, porque é a fase que tudo dá errado. É a fase onde a gente se sente abandonado, por tudo e por todos. E às vezes é a fase que alguém realmente nos abandona. A fase da prisão é a fase que a gente perde a razão de tudo. A gente perde a razão na fase da prisão, por quê? Porque José tinha toda a razão, mas alguém ouviu ele? Alguém quis ouvir o que ele disse? Não. Mesmo ele tendo razão, mesmo ele tendo fugido, ele foi preso igual. Tem a fase da prisão, que é aquela fase onde nós perdemos tudo, onde nós somos abandonados. É a fase da vergonha. Eu não sei se você já passou pela fase da vergonha. Eu já passei pela fase da vergonha. Ela é horrível. Onde tudo ao nosso redor nos envergonha. Talvez a pior fase é esta. Mas é nessa fase da prisão aonde Deus quer que a gente perca totalmente o controle de tudo na nossa vida. Sabe o que Deus está fazendo com José? Está mostrando para ele, dizendo assim: cara, tu vai perder o controle de tudo. Enquanto tu estiver no controle de alguma coisa na sua vida, nada vai acontecer. Ou tu confia totalmente em mim, ou não vai dar certo. Eu não sei o que se passava no coração de José, a Bíblia não relata isso. Mas algumas coisas nós podemos ter como uma base. Porque chegou um momento em que 2 pessoas foram presas. José está na prisão, e a Bíblia fala que José se tornou amigo do carcereiro. E José, ele está mandando lá na prisão, ele está coordenando tudo, ele é chefe lá dentro da prisão. E aí o copeiro e o padeiro são lançados na prisão. Fizeram o que desagradava ao rei, são lançados na prisão. E um certo dia, a Bíblia fala que esses 2 homens sonharam. O copeiro e o padeiro. O copeiro conta o seu sonho, José interpreta o seu sonho e diz: olha, daqui a 3 dias o rei vai te chamar, você vai assumir o teu lugar lá de novo. O padeiro, ele conta o seu sonho, José fala: olha, daqui a 3 dias o rei vai te chamar e você vai perder o pescoço. E antes do copeiro ir, o que José faz? José, ele tenta usar a influência. E ele chega para o copeiro e diz assim: ô meu amigo, é o seguinte, eu revelei o teu sonho, eu te disse o que ia acontecer, ok? Ok. Então faz o seguinte: quando tu chegar lá em cima, de volta, quando tu tiver estabelecido no teu lugar de novo, porque tu é o cara que tu está no lado do rei, tu é o cara que serve o vinho para o rei, tu é o cara que prova antes. E quando tu for entregar para o rei, tu pode dizer: rei, lembra de José, faz isso por mim. José tentou dar uma mãozinha para Deus. José tentou usar a influência dele. Olha, eu fiz por ti, agora tu faz por mim, ok? Na prisão, a influência não ajuda em nada, gente. Na prisão, a revelação não ajuda nada. Na prisão, algumas palavras não ajudam nada, porque na prisão nós aprendemos a confiar somente em Deus. Eu não sei se estava perto já de José sair da prisão, mas eu sei que essa cena, eu sei que esta fala que está em Gênesis 40:14, que ele diz: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Eu acho que aqui foi a mancada dele. O que ele diz? Tire-me daqui, me livra dessa prisão. Copeiro, me tira daqui. Sabe o que ele está dizendo, copeiro? Eu estou confiando em ti. Copeiro, olha, eu estou acreditando em ti, eu te ajudei, agora tu me ajuda, uma mão lava a outra. Foi isso que ele fez ou não? Sim. Ele esqueceu talvez que o dono da vida dele era Deus.
que quem estava no controle da vida dele era Deus. Leia comigo Gênesis 41, versículo 1. Diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Quanto tempo? Depois que o copeiro saiu da prisão, demorou 2 anos. Uau! Mais 2 anos, pastor? Mais 2 anos na prisão, sem revelação, sem sonho, sem palavra profética, sem revelar nada. 2 anos de silêncio. 2 anos aonde Deus estava trabalhando algo nele. Escute com atenção isso que eu vou dizer para você. Demorou 2 anos para José entender aquilo que Deus gostaria que ele entendesse. Eu não sei o que era. Demorou 2 anos para Deus novamente usar José para alguma coisa. E foram 2 anos de prisão. Preste atenção no que eu vou perguntar para você agora. Quantos anos Deus precisa para trabalhar na sua vida? Quantos anos Deus precisa que você esteja dentro da prisão para você entender que tudo é dele, que tudo é por ele, que a sua vida é dele e que a sua confiança tem que estar só nele, não nos homens, só nele? Quanto tempo precisa? 2 anos é o suficiente? Para José foi 2. 5 anos? 20 anos? Ou uma vida inteira? Porque às vezes nós decidimos viver uma vida inteira na prisão. Decidimos às vezes viver uma vida inteira fazendo aquilo que é da nossa vontade, que é do nosso querer. Decidimos às vezes viver uma vida inteira em prol dos nossos desejos e esquecemos de Deus. Quanto tempo, meu irmão? Quanto tempo mais vai ser necessário para que você entenda que Deus está chamando você, que Deus está colocando sonhos em você, que Deus está capacitando você, que o seu lugar não é na prisão? Quanto tempo mais você precisa para entender que o seu lugar não é lá? O seu lugar não é no lugar de pecado. O seu lugar não é no lugar de sofrimento. O seu lugar não é no lugar de desespero. O seu lugar não é no lugar de miséria. Não é lá. O seu lugar, sabe onde é? Do governo. O seu lugar é do lado do rei. O seu lugar é no palácio. Mas às vezes a gente está vivendo na prisão e a gente acha que está abalando na prisão. Deus não chamou você para estar na prisão. Deus chamou você para estar comandando, para estar à frente, não sendo comandado. A influência da prisão não adiantou nada. José era assim com o carcereiro, ó, faixa, parceiro, amigão do peito. O carcereiro dava a chave para ele: José, é tudo contigo. A influência não adiantou. Não, agora eu vou revelar então um sonho. A revelação não adiantou. Porque coisas com Deus só funcionam com Deus. O homem, quando ele quer se meter, ele só faz burrada. Eu não sei se nessa noite você está conseguindo ouvir o que Deus está falando para você. Eu não sei se você está conseguindo entender que Deus não quer que você esteja enterrado, mas Ele quer que você esteja plantado. Porque a pessoa que é plantada, ela floresce. Mesmo estando dentro de um buraco, ela começa a florescer, ela começa a criar raiz. Pastor, eu estou no buraco, eu estou enterrado. Que bom, irmão, porque se você está enterrado, vai começar a germinar essa semente. Deus não havia enterrado José, mas Deus havia plantado José no Egito. Deus não enterrou José no Egito, gente.
Deus não castigou José, Deus plantou José. O faraó tem o seu sonho, ninguém interpreta, só José consegue interpretar. E depois que José interpreta o sonho do faraó, Faraó coloca ele como governador do Egito. E no sonho que Faraó tem, estava dizendo que havia 7 anos, que ia ter 7 anos de muita fartura, e depois ia vir 7 anos de total escassez, onde haveria uma seca muito grande, onde não teria alimento, e Deus então ele usa José para estocar alimento por todo o Egito. Ele se torna o governador. E José agora, ele consegue entender que ele não foi enterrado pelos seus irmãos no buraco, mas que aquele jogar dos irmãos dele no buraco fazia parte de uma plantação de Deus. Foi a única forma. Foi a forma que Deus utilizou para plantar José no Egito, lançando ele dentro do buraco através dos seus irmãos. Por isso que eu digo que tem coisas que acontecem com a gente. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente se dedica exclusivamente em apontar culpados. A gente se dedica em encontrar quem é o errado, mas a gente não se dedica em saber o que Deus quer me ensinar através daquela situação. O que Deus quer trabalhar comigo através daquilo que está acontecendo. Isso aqui está acontecendo, pastor, a culpa é do Roberto. O Flávio não está aqui hoje, né? A culpa é o Roberto, pastor. Vem cá, o culpado pode ser o Roberto, mas o que Deus está querendo falar contigo através do Roberto? O que Deus está querendo falar contigo através dessa situação? O que Deus está querendo trabalhar contigo através disso que está acontecendo com você? Eu não sei se você está conseguindo ouvir a voz de Deus nessa noite, mas uma coisa eu sei, que se você não conseguir ouvir a voz de Deus nessa noite, Deus vai ter que esperar um pouco mais, Deus vai ter que usar talvez uma outra pessoa, e o tempo vai passando e você está lá, dentro da prisão, sendo que você podia sair hoje, sendo que você podia florescer hoje. É só você entender aquilo que Deus está trabalhando na sua vida nessa noite. José se torna o governador, a fome vem sobre todo o Egito, e o que acontece? Um dia está lá na frente de José quem? Os seus irmãos. Para quê? Para comprar comida. Essa é a hora que aquele louvor surgiu. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Como é que é a outra parte? Eu aqui no palco e você na plateia, minha vitória é testemunho de Deus. Eu estou aqui, vocês estão aí. José podia ter feito isso? Podia. José tinha autoridade para isso? Tinha. José podia pegar os irmãos dele e mandar jogar dentro do buraco, dentro da prisão? Podia ou não? Sim, ele era o governador. Só Faraó mandava no Egito mais do que ele. Ele teve oportunidade de vingança. Mas ele entendia, sabe o que? Ele não estava sendo enterrado, que ele estava sendo plantado. E quando ele fala com seus irmãos, ele diz para os seus irmãos: ei, não tenham medo, fiquem tranquilos. Olha o que José fala para os seus irmãos, gente. Capítulo 45 de Gênesis, versículo 5. José diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ei, vocês não me jogaram, foi Deus que me enviou. Vocês não me venderam, foi Deus que me enviou. É isso que ele está dizendo. A perseguição, a mentira lá da mulher de Potifar, não foi ela, foi Deus que enviou. Ficar 2 anos na prisão, não foi porque o copeiro não fez nada, foi porque Deus quis que eu ficasse lá, havia um propósito maior. E ele diz: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar o remanescente dessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus.
Que maturidade! Que maturidade de um homem de Deus! Entender que aquilo que ele está passando nada mais era do que um propósito de Deus, do que um projeto de Deus para a vida dele e para a vida do seu pai e dos seus irmãos. Qual é a visão que você tem hoje do momento que você está passando? Qual é a análise que você faz hoje do momento que você está? Você está enterrado ou está plantado? Pastor, isso está acontecendo comigo porque eu estou sendo enterrado. Pastor, isso está acontecendo comigo porque eu estou sendo plantado. Talvez a sua visão sobre tudo na sua vida, até agora, era uma visão de uma pessoa enterrada. Era The Walking Dead, caminho de mortos. Mas talvez Deus está falando com você nessa noite. E você vai sair daqui com a sua cabeça erguida, dizendo assim: eu não estou enterrado, eu estou plantado. Eu estou plantado, eu não estou enterrado, eu estou plantado. Moisés foi arrancado do palácio e foi plantado no deserto, gente. Abraão foi arrancado no meio da sua família e foi plantado num lugar que ele nem sabia onde era. Jesus foi plantado aqui nessa terra para salvar a nossa vida. O Espírito Santo foi plantado dentro do nosso coração. Então eu não sei qual é a sua realidade nessa noite, ou o que você está vivendo nessa noite. O que eu sei é que você não pode estar enterrado, você tem que estar plantado no Senhor. Amém? Eu quero orar com você e por você nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que você comece a falar com o Senhor, você comece a refletir naquilo que foi pregado aqui nessa noite, você comece a pensar nisso tudo, comece a pensar como tem sido o seu comportamento, como que tem sido a sua atitude diante de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, como tem sido a sua ação diante de Deus. Como estão os teus sonhos diante do Senhor? Como que está a tua visão mediante aquilo que está acontecendo na sua vida hoje? Como que está a sua vida hoje diante do Senhor? Será que hoje Deus pode tirar você da prisão e colocar você como governador? Será que hoje Deus tem a liberdade de mudar totalmente a sua vida? Tirar você no lugar de prisão, tirar você do lugar da escravidão, tirar você do lugar de angústia e colocar você nos lugares altos? Será que Deus pode fazer isso com você nessa noite? Isso só depende de você. Deus pergunta para você nessa noite: quanto tempo você precisa para entender que eu tenho um propósito na sua vida? Quanto tempo você precisa para entender que eu quero o controle total da sua vida? Quanto tempo você precisa para entender que tudo o que acontece com você é um propósito meu na sua vida? Pai, nós chegamos à tua presença nessa noite, após ouvirmos a tua palavra. Tem muitas vezes, Senhor, que nós andamos num caminho errante. Tem muitas vezes que nós andamos por lugares áridos. Tem muitas vezes, Senhor, que nós andamos por caminhos que não sabemos quais são. Fazemos planos, traçamos estratégias, traçamos metas, mas a tua palavra me diz, Senhor, que os planos perfeitos, eles vêm do coração do Senhor. Mas nós fizemos planos, nós traçamos metas, nós sonhamos com coisas que não tem nada a ver contigo muitas vezes, e pelo contrário, me afastam do propósito e nos afastam do querer de Deus. Mas nessa noite nós entendemos essa palavra, Senhor. E se talvez alguns de nós aqui estamos vivendo como enterrados,
Se alguns de nós aqui estamos vivendo, Senhor, como os mortos-vivos, se alguns de nós aqui estamos vivendo longe do propósito de Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos ser plantados por Ti. Nessa noite nós queremos enraizar. Nessa noite nós queremos florescer. Nessa noite nós queremos dar frutos, Pai. Nessa noite nós queremos sair desse estado, Senhor, melancólico que muitas vezes nos encontramos, e queremos ir para os lugares altos reservados por Ti para nós, Senhor. Então, Pai, nessa noite, venha mudar a nossa história aqui nesse lugar. Nessa noite venha mudar a nossa vida aqui nesse lugar. Nessa noite, Senhor, venha trabalhar no nosso coração aqui nesse lugar. Nessa noite, Senhor, venha trabalhar e mudar a minha mente, meu Deus. É assim que nós oramos. É isso que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Olhe para mim aqui por um pouco de tempo. Fique em pé. Já vai se levantando já. Escute. Tem palavras que elas mexem com o nosso emocional. Tem palavras que elas mexem com o nosso espírito. Mas tem palavras que mexem com a nossa mente. E essa é uma palavra que mexe com a nossa mente nessa noite. Porque ela às vezes nos faz não entender. Pastor, eu não consegui entender. Então, será que esse problema que eu estou vivendo é um plano de Deus para mim? Será, pastor, que essa situação que eu me coloquei faz parte do plano de Deus? Escute, e o segredo está aqui. Se você vive uma vida nos caminhos de Deus, tudo que você faz está incluso num plano de Deus. Se você vive uma vida nos caminhos de Deus. Agora, se você vive uma vida de qualquer jeito, se Deus é qualquer um para você, se Deus não é a prioridade na sua vida, talvez muitas das coisas que você está vivendo e sofrendo são frutos de escolhas que você fez. Por isso que eu falei que essa mensagem ela mexe com a nossa mente. Porque agora você vai ter que pensar. E agora, pastor? Só que essa é uma pergunta que só você pode responder. Se aquilo que você está vivendo é fruto ou é consequência? Que é brincadeirinha, né? Razão, consequência, né? Se aquilo que você está vivendo é fruto de um propósito de Deus, ou se aquilo que você está vivendo é consequência de decisões erradas, é consequência de estar longe de Deus, é consequência de deixar Deus em segundo plano na sua vida. Se essa é a noite de você se arrepender. Essa é a noite de você dizer: Senhor, olha, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de direção, eu quero voltar para o teu propósito, eu quero voltar para o propósito inicial de Deus. Eu não preciso esperar 2 anos na prisão, eu quero voltar hoje. Então você precisa pensar. Você precisa sair daqui nessa noite pensando. Quando perguntarem para você como é que foi o culto hoje, nossa, queimou neurônio. Saí da igreja hoje sem saber muito o que pensar. Essa semana é uma semana que eu vou ter que pensar um monte de coisa, uma semana de muitas dúvidas, porque eu não sei se faz parte do plano de Deus ou se faz parte da minha vontade. Mas deixa eu ensinar um segredo para você. Tem uma forma muito prática de você saber o que é de Deus e o que não é. Sabe como? De 2 maneiras. A primeira, através daqui. Leia a palavra de Deus. E a segunda é através de lá. Fale com Deus. Porque Ele fala com você. O Espírito dEle está dentro de você. Ele tem liberdade de falar com você. E eu tenho certeza que quando você está se afastando dos caminhos dEle, quando você está se distanciando de algo de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo de alguma forma, de alguma maneira fala com você. Mas às vezes a gente não quer ouvir. Mas que nessa noite nós possamos entender que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto, que Deus tem um propósito para nós, e nós precisamos estar alinhados nele, em nome de Jesus. Você tem que estar plantado nessa noite, amém? Porque o plantado floresce, o plantado dá fruto. O enterrado morreu e acabou.
mas o plantado começa a produzir em nome de Jesus. Você é plantado no Senhor em nome de Jesus. Você vai produzir em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.